Bom, gente, eu vou levá-los agora ao Liceu São Paulo, que promoveu um encontro muito interessante entre seus alunos e os representantes do projeto Laje Viva, ou seja, Laje de Santos. Eles tiveram a oportunidade de perguntar, ouvir sobre essa área preservada e conhecer um pouquinho mais sobre o ecossistema. Foi muito interessante, a Juliana Góes foi até lá. Vamos ver. Anything you can perceive, you can achieve. If you set your mind to anything, you will reach your goal. Don't you give in to the stress of daily living. Everything is pushing you so much to break it all. Many times you hold your head and wanna cry. That's alright as long as you stand up again to fight. Take your time, you'll be just fine. Never give up on the things you want. Keep on trying. When you feel you've had enough, you can make it. And the road is getting rough, you can make it. I know it's hard sometimes, you can make it. All you need is to believe, yeah. JB, de tempos em tempos, o Liceu São Paulo traz palestras profissionais, assuntos muito bacanas para complementar o dia a dia de ensino dos seus alunos. E hoje a gente teve um bate-papo muito bacana sobre a Laje Viva de Santos, o mergulho. A gente está aqui com o Dr. Paulo Alberto Tavares de Almeida, que é médico e apaixonado mergulhador, que começou essa palestra hoje e olha, deixou a gente, todo mundo querendo conhecer um pouquinho mais sobre essa prática. Que bom. A prática do mergulho é uma prática apaixonante, né? Porque nós temos oportunidade de não só mergulhar no lugar onde a gente já mora, no caso aqui Santos é um lugar maravilhoso para se mergulhar, porque nós temos um parque marinho que é a Laje de Santos, mas também por outros lugares do mundo, todos os lugares que eu viajo, eu procuro saber se tem mergulho. E se tem mergulho, eu quero conhecer a fauna e a flora desse lugar, né? Olha, e ele contou aqui pra gente, JB, que só aqui na Laje de Santos foram mais de 400 mergulhos, fora as suas viagens pelo mundo afora, junto com a sua esposa, que também é uma apaixonada pelo mergulho, uma super parceira. Apaixonada como eu, e além de ser parceira, ela me ajuda muito nas fotos, na composição das fotos e também, eventualmente, minha modelo, né? Eu adoro colocar a pessoa e o meio ambiente em conjunto, aproveitando o fundo como paisagem, os peixes, enfim, os corais. Isso tudo dá assim ao quadro de quem está assistindo ou vendo a foto, dá uma sensação, né, do verdadeiro ambiente, quer dizer, a interação do homem com a natureza e com o mergulho. Vocês dois têm muita história para contar e foi interessante ver como que os alunos participaram, né? Porque conforme você foi contando, eles foram interessados, fizeram uma série de perguntas. Então essa interação é muito boa, porque todo apaixonado por alguma atividade acaba passando isso para quem o assiste falar, e foi o que aconteceu aqui. Verdade. Para nós foi muito gratificante essa interação com os alunos e principalmente jovens que serão formadores de opinião, né? E hoje em dia uma das preocupações que nós temos, todas as vezes que nós fazemos uma palestra ou nos conversamos com alguém, é focar a importância da preservação do meio ambiente e, em especial, o mar, que apesar de muita gente achar que ele é infinito, ele não é. Ele é um meio extremamente delicado e sofre influências de todo o planeta, né? Olha, isso tudo pra gente é um grande aprendizado, porque muitas vezes nós não temos tanto contato, mas hoje vocês puderam passar de uma maneira muito dinâmica, muito interessante aqui para todos nós. Eu gostei de ver, fiquei até com vontade de mergulhar. Está convidada. Quando quiser, tem lá o nosso companheiro, o Marcelo Obeide, e ele com certeza vai ter imenso prazer em te levar pro mundo subaquático. JB, e hoje quem está representando o Liceu São Paulo junto conosco nessa entrevista é o Márcio Fragoso, professor de língua portuguesa, e ele que vai explicar melhor sobre essa proposta muito bacana do Liceu de trazer de tempos em tempos entrevistados, convidados
palestrantes que conseguem ampliar um pouquinho da experiência, do conteúdo dos próprios alunos. Realmente o Liceu São Paulo está cada vez mais voltado às atividades extra sala de aula, fomentando atividades que permitam ao aluno enxergar o mundo à sua volta. Porque hoje o aluno está muito voltado com esse universo da informática, que é muito bom, é muito interessante, a informação em si. Nós temos acesso à informação como não tínhamos antes, isso é muito bom. Mas há uma perda do sentir o mundo, de observar, de ver o mundo real e não o mundo virtual. Há uma preocupação constante por parte da direção do Liceu São Paulo nesse sentido. Portanto, eu acredito que essas palestras, cursos, todas essas atividades extra sala de aulas, que não fiquem somente voltadas ao português, à matemática, à geografia, e sim voltar todas essas disciplinas, ampliar o sentido que essas disciplinas possuem na vida cotidiana. Então, por exemplo, a biologia na sala de aula é uma coisa, por exemplo, a biologia que nós vimos hoje, né? Falamos com um biólogo marítimo, falamos com um mergulhador, falamos com um doutor. Então, nós começamos a sentir as disciplinas, e sobretudo, por exemplo, biologia, e nos apropriarmos do sentido do que seja o estudo de uma determinada disciplina. Há um direcionamento nesse sentido, de aprofundar o aprendizado, e cada vez mais o Liceu São Paulo está voltado a isso, reformulando vários conceitos, aprofundando alguns, com uma atenção especial ao corpo docente. Muito importante preparar cada vez mais o corpo docente para que o aluno tenha mais subsídios e possa aprender cada vez mais e melhor. A partir deste ano já demos início, e para o ano que vem muitas outras novidades nesse sentido, de trazer mais atividades mais profissionais de diversas áreas. Hoje falamos sobre a Laje de Santos. Nós pensamos que conhecemos o lugar em que nós vivemos e não conhecemos. Nós falamos, a Laje de Santos parece uma coisa distante, uma formação rochosa apenas. Não, nós vimos que é muito mais que isso, né? Foi feito um comparativo com Fernando de Noronha, é muito mais rico. Os alunos, logicamente, saíram daqui maravilhados, fascinados com esse mundo que se apresentou diante deles. E eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado no dia de hoje, transformar realmente a escola no paraíso do saber. JB, quando a gente fala em Parque Estadual Marinho, a Laje de Santos, olha, duas pessoas que entendem muito, que convivem muito, já receberam muita gente, pesquisadores, inclusive o pessoal que fez o documentário sobre a Laje Viva. Olha, eles são do Instituto Laje Viva. Estou aqui com o Eric Comin e com a Tomi, que eles trabalham lá, biólogo marinho, turismóloga, mas vocês também exercem outras funções lá. Sim, eu sou instrutor de mergulho e monitor ambiental do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, né? A gente leva o pessoal, além de trabalhar com a parte de pesquisa, a gente leva os turistas para mergulhar também na laje. E além de turismóloga, Tomi, o que mais que você faz lá? Então, no Instituto eu sou mergulhadora de pesquisa, né? Contribuo nas saídas de campo, no trabalho com as raias mantas, captação de imagem para o projeto. E eu também trabalho em uma das operadoras de mergulho, né, que levam os turistas até a laje nos finais de semana, como monitora ambiental subaquática do parque. Mas, Eric, eu queria que você apresentasse realmente o Instituto para a gente, explicasse mais sobre o trabalho, que foi o que vocês fizeram aqui hoje nessa palestra junto com o Liceu São Paulo, que eu acho que colocou ali o olhinho de todo mundo brilhando, hein? Sim, o Instituto Laje Viva, né, é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, e o principal objetivo do Instituto é trabalhar com a parte de pesquisa, de educação ambiental, né? O nosso foco principal está na Laje de Santos, no Parque Estadual Marinho Laje de Santos, que também é um dos locais que ocorrem as raias mantas, né? Que é o nosso
principal objetivo assim de estudo, o nosso ponto foco, além, claro, né, de trabalhos com peixes, né, nós fizemos o levantamento de espécies, né, da toda a diversidade marinha da Laje de Santos, né, então nós temos catalogado mais de 190 espécies de peixes. O nosso trabalho também é voltado para pesquisa, né, o projeto Mantas do Brasil. A gente trabalha com a parte de fotoidentificação, né, as raias-mantas, elas possuem manchas, pintas na região ventral, que é como se fosse uma digital, né, cada indivíduo tem a sua mancha. Então a gente faz foto da parte ventral delas pro projeto, né, pra gente ter esse trabalho de fotoidentificação. Então nós temos hoje catalogado na Laje de Santos mais de 80 indivíduos, né, e a telemetria por satélite, né, nós implantamos um transmissor nesses animais. Esse transmissor, ele coleta informações de todo o percurso que o animal fez, o mergulho, né, então a profundidade que o animal vai, né, e aí depois esse tag, né, o tag, ele solta, ele vai para a superfície, ele conecta com o satélite, que é o satélite ArgosNet, que é um satélite francês, né, e ele manda informação para o satélite tem uma base, a galera processa e com isso a gente consegue estudar para onde esses animais vão. Olha, então de parabéns, Eric. Quem quiser conhecer, é possível visitar a laje, mesmo para quem não é mergulhador? Existe esse tipo de turismo? Sim, existe. Nós temos hoje 6 operadoras de mergulho que são credenciadas pelo parque, né? Então essas operadoras, se você tem instrutor de mergulho a bordo, você tem os monitores ambientais a bordo, né? Eles levam tanto mergulhadores como quem não é mergulhador. E quem não é mergulhador e quer fazer um mergulho, né, você faz o mergulho que a gente chama de discovery, né, um mergulho de batismo, né? Então a pessoa, o turista, ele vai junto com o instrutor, então ele recebe uma instrução ali a bordo. E é como se fosse um salto duplo de paraquedas, né? O instrutor te dá a mão, controla todos os seus equipamentos e ali, né, na verdade, da superfície, você consegue enxergar o fundo a 20, 30 metros de visibilidade, né? A água é muito, muito, muito limpa, né? Então você consegue ver tudo que tem ali de cima da superfície. JB, outro apaixonado aqui pelo mergulho, que inclusive é seu amigo, Marcelo Obeide, que ele é instrutor de mergulho e proprietário da Marsub, que faz história há 20 anos. Bastante coisa, hein? Bastante tempo. Já estamos 20 anos no mercado com loja, escola, operadora de mergulho. Olha, e formando muitos profissionais apaixonados como você, e hoje você veio incentivar essa turma de jovens, conscientizar, explicar um pouquinho mais sobre a prática. Sim, a gente divulgando o mergulho, mostrando para essa molecada que está começando agora, que a partir dos 10 anos de idade já pode fazer um curso de mergulho, ter uma certificação internacional e mergulhar pelo mundo afora. Não, e o que eu achei mais legal, JB, é que eles vieram trazer a proposta e a gente fica aqui com água na boca, né, literalmente. Mas o bacana foi que você abriu a oportunidade dos alunos conhecerem a escola, fazerem uma aula experimental, então eu acho que isso estreita ainda mais os laços, porque você veio, plantou a sementinha, agora eles podem sair daqui já empolgados para conhecer um pouco mais. Sim, essa é a vontade. Aqueles que têm dúvida se gostam ou não do mergulho, convidando a experimentar os equipamentos numa piscina, fazer uma aula experimental e, após essa aula, realmente se inscrever e fazer o curso de mergulho. Inclusive, vocês estão todos convidados a fazer essa aula também. Bom é que vocês trouxeram também alguns aparelhos, equipamentos, para eles verem assim de pertinho, até testarem alguma coisa. Tinha até um manequim em cima do palco, achei um barato. A mergulhadora pronta, toda equipada para mostrar para o pessoal como que funciona, como é que é esse fluxo de ar, o fornecimento de ar. Todo o material para eles sentirem como é que se faz tudo isso. Olha, Marcelo, obrigada, gostei muito da sua participação e a gente vai aparecer lá assim na escola, hein? Com certeza, está convidado.